Bom dia, bom dia. Voz de trovão essa hora, né? Good morning, Celso. Bom dia, Marlene. Bom dia, Helena Barbosa. Nilda. Tudo bem com vocês? Eu levantei com muito sono hoje. A noite foi longa. Ai. Ontem o Ederson foi brincar de bola. Voltou com um pé torcido. Bom dia, Alice. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos hoje, né? Ainda é brinquedo não. Então vamos lá. Hoje é o dia 269 desse ano. E é só quarta-feira ainda, gente. Vamos na metade. Na metade da semana. Hoje são 25 de setembro de 2024. Se estiver celebrando alguma coisa aí, celebre com a gente, viu? Tô em Lajinha, minha terrinha. E hoje é o nosso encontro aqui em 1083 do 6 com Rafa. Pra glória de Deus, né, gente? Favor, graça, bondade, misericórdia, tudo vem dele e tudo volta pra ele. Não esqueço jamais. Bom dia, Mara. Bom dia, Rose. Estamos nessa jornada de Apocalipse na reta final, né? E tem sido uma experiência incrível estar lendo com vocês sobre as cartas às 7 igrejas, né? E Deus tem falado muito ao nosso coração, né? Essas 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que a gente leu ontem, e a igreja em Laodiceia, que vamos ler hoje. Espero, sim, né, concluir, porque... Saúde para nós. Bom dia, Val. A gente tá já há alguns dias nessas cartas. Ontem a gente leu o Apocalipse 3, do 7 ao 13, que é essa carta para Filadélfia, a 6ª carta, né? E a gente finalizou a live com o filtro: não planeje o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Suas dores e traumas. Mesmo com pequena força, somos amados. É gostoso demais a gente ler na Bíblia aqui, né? Saibam que te amo. O próprio Cristo falando isso para a igreja de Filadélfia, que hoje também somos nós. A gente se identifica nos desafios que essa igreja vivia, mas a gente também se identifica com essas declarações, né? Aqui no finalzinho do verso 9. Deixa eu até ver. Aqui na outra versão. Saibam que eu te amo, da mesma forma também. Aí aqui agora, do verso 14, que nós vamos ler hoje, até o final do capítulo 3, é a carta à igreja de Laodiceia. Então vamos lá, que é a 7ª e última igreja. Igreja de Laodiceia. Deixa eu escrever aqui na lateral. Sétima. É Laô mesmo. Laodiceia. Então vamos lá para a leitura. Isso que Deus trouxe para a gente hoje. Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse 3, a partir do verso 14. E vamos ver qual o filtro que o Espírito Santo vai nos dar hoje. Porque é ele que revela, que inspira, né, Regi? Bom dia.
deixa eu anotar aqui, ó. Apocalipse 3. Acho que a gente pode colocar, né? Do 14 ao 22. 14 a 22. A gente não tá com intenção nenhuma de correr, né, Tony? Bom dia. Fixa comentário. Então, vamos lá. E ao anjo da igreja dos Laodicenses. Deixa eu só, antes de começar a leitura aqui, mostrar para vocês uma foto que tem aqui na Bíblia. Eu tô lendo na King James 1611. Tem essa foto interessante aqui, tá vendo? Ruína de arcos romanos em Laodiceia, cidade da Ásia bem conhecida por sua riqueza. Em 60 d.C., ela sofreu um terremoto também aí, ó, devastador, e pôde ser reconstruída sem depender da ajuda financeira de Roma. Lídia, um dos primeiros membros da igreja em Filipos, era uma comerciante de Laodiceia. O Cristo ressurreto conhecia bem os habitantes de Laodiceia. Ele os fez lembrar de sua pobreza espiritual e os chamou ao arrependimento. Interessante a gente ver isso, né? Tinham riquezas materiais. É incrível essa obra, né? Que isso é muito comum. Esses arcos, que eles são encaixados, né? A geometria presente aqui, né? Eles são encaixados. Normalmente esses lugares que são feitos de pedra, assim. Fotão, né? E se a gente observar lá no fundo, ó, deixa eu aproximar aqui, ver se eu consigo. Você vê as ruínas, né? Ó. E você imagina que tremor terrível para derrubar isso que é um peso incalculável, né? Bom dia, Mônica Receputi. Bom dia, Denise. Isso aí. Então, legal a gente ilustrar com essa foto, né? Vamos começar aqui, então. Vamos fazer igual a gente está fazendo esses dias. A gente lê todos os versículos e depois volta lendo o estudo de Roma. Aqui que tem nos orientado e nos dado mais explicações. Então vamos lá, verso 14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve. Isso Cristo ordenando, né? Essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Gente, eu nunca esqueço o significado de Amém. Vilmar já ensinou isso tanto pra gente. Vilmar já foi meu pastor também, né? Amém significa não é assim seja ou concordo, mas o nosso Deus é rei fiel. Vocês sabiam disso? Com a tradução das... não sei se é no hebraico ou agora eu não lembro. O Vilmar já foi professor disso também, dessas línguas. Então, cada uma dessas cartas, dessas 7 cartas, Cristo se apresenta como alguém conhecido da gente, né? Por exemplo, a 6ª carta, essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que a gente leu ontem, né? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e fecha e nenhum abre. Quem nunca falou isso até popularmente, né? Ei, Brasilina, bom dia. Bom dia, Luísa. Quem que nunca citou isso? Às vezes até sem saber que é bíblico. Que a porta que ele abre, ninguém fecha, e que a porta que ele fecha, ninguém abre. Aqui Cristo se denomina assim para a 6ª carta, que foi para Filadélfia. Só recapitulando aqui, né, gente? A 5ª carta, que é Sardes, aqui no início do capítulo 3,
Como que Cristo se revela? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Na quarta carta, que é Tiatira, eu estou lendo de trás para frente, né, gente? Versículo 18 do capítulo 2, estas coisas diz o Filho de Deus. Mais claro que isso é impossível, né? Que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. A terceira carta, que é Pérgamo, que está aqui no verso 12 do capítulo 2. Bom dia, Cláudia, bom dia, Cirlei. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada ela tem o poder da palavra de Deus para julgar, né? A segunda carta, que é a igreja de Esmirna, que está no verso 8, aí do capítulo 2, estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo, que é o alfa, o ômega, o início, o fim, né? Bom dia, Sabrina. E a primeira carta que começa lá no capítulo 2, no primeiro versículo, que é a carta à igreja de Éfeso. Essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Estou só fazendo um remember aqui, né? Para a gente entender que cada carta Cristo se manifesta de uma forma, mas na Bíblia toda ele se manifesta de várias formas, né? Eu acho lindo um quadro, não sei se vocês já viram, que fala todos os nomes dele, Yahvé, Estrela da Manhã, tananã, é assim, é lindo. Já vi esse quadro grandão, pra gente lembrar quem ele é, né? Alice mudou de conta aqui, né, Alice? Já te dei bom dia. Então vamos lá. Eu vou repetir o 14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Interessante, o princípio da criação de Deus. Gente, andar com Deus é doideira, né? A gente pensar assim, a gente sabe a história de Cristo, do nascimento, como ele foi concebido, mas na eternidade ele já existia desde o princípio. Lá em Gênesis, né, quando a gente vai ler sobre a criação do mundo, o Criador, Deus o Criador, ele não fala eu faço, sempre está no plural, façamos. Ali a Trindade já existia, né? É doideira querer entender isso, mas é aceitar, entender, e um dia eu acho que teremos explicações detalhadas sobre isso. Teremos a eternidade, né? Pra gente saber sobre isso. E o que esse anjo disse para essa igreja de Laodiceia? Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. É muito conhecido isso aqui também, né? Eu conheço as tuas obras, que não és frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. O Wilmar falou lá na explicação, né? Na introdução, sobre as águas de Laodiceia. Vamos ver se Roman vai nos lembrar disso. Que tinham fontes quentes e fontes frias. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pesado isso aqui, né? Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada.
e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Muito forte, né, gente? Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo. Então aqui a gente já viu na foto aqui de Laodiceia que ela era rica, mas foi destruída com terremoto, né? Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. Tem muito mistério aqui nesse verso 18, né? A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Todo mundo deseja ser amado, né? Mas ninguém deseja ser repreendido e castigado. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo no meu trono. Olha o galardão, né? Ao que vencer, permitirei que assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Glória a Deus. Vamos lá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Respira fundo, né? Então vamos lá. Começa aqui então no versículo 14. Laodiceia, 72 quilômetros a sudeste de Filadélfia. Sua vizinha aqui, até de logística, né? E também de carta aqui, ó. A carta anterior foi escrita para Filadélfia. Então, Laodiceia, 72 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 144 quilômetros a leste de Éfeso. Era um importante centro comercial. Como Filadélfia ficava em uma região propensa a terremotos, né? Igual Filadélfia a gente leu ontem, sobre, até o nosso filtro foi baseado nisso. Porque em Filadélfia as pessoas planejavam o futuro com terremotos em mente. Eram traumas que eles levavam. Por isso que o filtro de ontem foi esse. Não baseie o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Mas com pequena força somos amados. Então, olha só. Ela era um importante centro comercial. E semelhante Filadélfia, ficava em uma região propensa a terremotos. O abastecimento de água da cidade era feito por meio de um aqueduto. Muito comum nesse tipo de construção, assim, aqui no Brasil tem vários, né? Ali na região do Rio, de Cabo Frio, tem aquedutos. É interessante demais. Então, como o abastecimento de água da cidade era feito por meio de um aqueduto. Isso a deixou vulnerável à seca e à interrupção causada por inimigos. A igreja dos Laodicenses foi plantada provavelmente por Epáfras. Se a gente quiser recordar, está lá em Colossenses 1, verso 7. Juntamente com as igrejas de Hierápolis e Colossos, durante o ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso. Isso a gente lê em Atos 19 e no capítulo 20 também. Amém
é uma transliteração da palavra hebraica para verdade. Uma outra tradução de amém aqui, ó. Depois eu vou pedir o Wilmar para gravar um trechinho pra gente sobre o significado da palavra amém. Ser o princípio da criação de Deus, né, que fala aqui ainda no verso 14, como ele se identifica. Bom dia, Zi, bom dia, Beth. Essas coisas diz o amém. A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Então, o que é esse princípio da criação de Deus? Significa que Jesus era o membro da Trindade e o agente da criação, né? Foi o que eu falei. Mesmo antes de Jesus nascer, dele vir ao mundo como homem, ele já era Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde a criação, ele se faz presente na Trindade, tanto que a criação, Deus fala, façamos isso, façamos aquilo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sempre no plural, né? Então, ser o princípio da criação significa que Jesus era membro da Trindade e o agente da criação. Se você quiser ler João 1,3, Colossenses 1,16 também fala sobre isso. Explicando aqui o verso 15 e o 16, falando sobre as águas. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma vez que a água em Laodiceia era encanada, ela não era nem fria e refrescante, nem quente e terapêutica. Consequentemente, a água morna não era útil. Quem gosta de beber uma água morna, né? E a água terapêutica, ela não tem que ser morna, ela tem que ser quente. A inutilidade espiritual da igreja em Laodiceia era nauseante para Cristo. Vomitar-te da minha boca. Ai, ai. Sobre aqui do verso 17 ao 19, em razão de muitos cristãos da igreja de Laodiceia serem ricos e arrogantes, eles estavam completamente cegos para o fato de se entregarem em alguma condição de miséria e nudez espiritual. Deixa eu repetir aqui. Então era uma cidade próspera, você vê que aqui no verso 17, porque tu dizes, olha o confronto, né, que Cristo faz a esse povo. Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Aí vem a resposta, né? E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Então, eles eram ricos e arrogantes. Eles estavam completamente cegos para o fato de se encontrarem em alguma condição de miséria e nudez espiritual. A única maneira de Cristo lhes dar visão espiritual e os fazer espiritualmente ricos e adequadamente vestidos, era eles se arrependerem. Ao arrependimento aqui novamente, sempre presente, né? Ele deixando se arrependerem e serem diligentes com ele, deixando de fingir que são espirituais, ou seja, sendo morno. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Faz eco a Provérbios 3, 11 e 12, que é citado também em Hebreus 12, 6. Vamos dar uma olhadinha aqui em Provérbios. Provérbios 3, 11 e 12. Vamos recapitular esse Provérbios aqui, que palavras de sabedoria, né? Salmos, Provérbios.
Provérbios 3, 11 e 12, que diz: meu filho, meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. A gente quer ser amado, mas não quer ser, deixa eu achar minha caneta aqui, não quer ser repreendido. Então, olha o conselho de Salomão aqui em Provérbios, né? Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Normalmente, gente, a indiferença está ligada à falta de amor. É muito difícil a gente ser indiferente com quem a gente ama. Não é? Marcela, Eliane, bom dia aí todo mundo que está chegando, Kátia, Glaucia. É muito difícil a gente ser indiferente a quem a gente ama. Então, aqui nessa carta de Laodiceia, Cristo vem trazer esse puxão de orelha, né? A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Faz eco a Provérbios 3, 11 e 12, que a gente acabou de ler, que também é citado em Hebreus 12. Sobre o verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O Senhor tinha sido empurrado para fora da igreja de Laodiceia e agora procurava entrar novamente mediante o arrependimento de seus membros, né? O abrir a porta. As expressões eis que estou à porta e bato e se alguém abrir a porta virei a ele podem ser interpretadas de 3 modos diferentes. Primeiro modo: se todos os membros da congregação fossem de fato incrédulos, isso seria um convite evangelístico. Tipo assim, vamos evangelizar esse povo. Segundo ponto, se todos os membros fossem cristãos, isso seria uma chamada para renovar a comunhão com Cristo, ou seja, retratada como participar de uma refeição de comunhão, cearei com ele. Ou terceiro ponto que é abordado aqui, se a congregação fosse mista, igual as águas lá, né, misturadas, quentes e frias, se a congregação fosse mista, isso seria um modo pitoresco de expressar ambos os tipos de convite, para a salvação e para a restauração da comunhão. A gente pode ainda pensar tantas coisas sobre isso que é falado aqui, né? Mas deixa eu concluir aqui, depois a gente volta e fala mais alguma coisa, se alguém quiser também participar aí e colaborar. No verso 21, que é o galardão dessa igreja, né? Ai, Jesus amado. Caiu de novo aqui, peraí. Tá sem a tampa, aí tá rolando. Deixa eu tampar aqui. Então, o galardão da igreja de Laodiceia é nada mais, nada menos. Galardão. Permitirei que assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Sobre o que vencer, né? Ver nota no capítulo 2, verso 7. Vamos voltar lá? Capítulo 2, verso 7. Aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes, né? Isso aí. O direito de sentar-se com Cristo em seu trono vai além de sua promessa aos apóstolos, lá em Mateus 19, 28.
e contempla o seu reino na terra. Aí, Reinantes. E contempla o seu reino na terra em Apocalipse 20, de 4 a 6. A gente vai ler isso ainda. A expressão estou assentado com meu Pai em seu trono antecipa a sala do trono celestial, que a gente ainda vai ler nos capítulos 4 e 5. Estamos chegando lá. Então, olha só, mas tem tanta coisa aqui que a gente ainda pode meditar, sabe? Sobre esse contexto. Eu até falei isso ontem. Ontem eu gravei só uma live, o povo tá perdendo a oportunidade de sentar na mesa com a Rafa, né? Ontem eu fiz a 20ª live. Bom dia, Vinícius. 20ª live com os candidatos a vereadores de Lajinha. E eu tava comentando isso. O candidato é bem jovem, eu não o conhecia. E sempre eu pergunto, né? Como que foi a entrada da pessoa para a política. E aí ele falando que ele sempre foi muito envolvido, esse candidato ele é católico e ele é muito envolvido na pastoral da juventude, acho que é isso mesmo. E ele faz parte do Conselho Municipal de Saúde, é a segunda vez que ele se candidata. E aí ele falando assim que a primeira vez que ele se candidatou, que era mais jovem ainda, né, na eleição passada, 27. Assim. Mas, peraí, Val. Depois eu tiro essa dúvida aí. Deixa eu só concluir aqui. Mas aí o que acontece? Aí ele falando que ele recebeu vários conselhos para não entrar na política. Essa fala é bem comum, né? Porque você é muito novo, não vai mexer com isso, você não precisa disso. Você é um menino tão bom, você vai envolver na política, né? E aí eu até citei na live isso. Falei, engraçado que essa fala me faz lembrar quando as pessoas vão se comprometer com Cristo, né? Ah, eu tô muito novo, deixa eu curtir minha vida, eu sou jovem, depois eu tenho um compromisso. E aí a gente vê, ou às vezes faz um compromisso, mas depois vai para a mornidão, né? Aquele fogo do primeiro amor deixa se esfriar. E aí a gente precisa, Deus nos dá muitas estratégias para a gente permanecer queimando de amor, né? Queimando de amor por mim, por ti, né? Quero me apaixonar outra vez. Fernanda Brum. Quero me desesperar outra vez. Quando a gente tá apaixonado é assim, né? Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que a gente não deixe apagar esse fogo do amor, do primeiro amor, de conhecer a Cristo. Nunca, gente. Nunca. Que a gente seja cada dia mais apaixonado e amando de verdade, como ele revela aqui, né? O seu amor. E esse amor é um amor, às vezes, bom dia, Bruno, é difícil de aceitar e difícil de entender. Porque, como está escrito aqui no verso 19, a todos que eu amo eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Se a gente entendesse que esse amor é um amor zeloso, nós também seríamos zelosos. Eu estou lendo a explicação. Deixa eu só voltar aqui para que a Val ficou com dúvida. A referência que faz aqui é a explicação sobre aquele que vencer, que é aqui do estudo, que é referente ao capítulo 2:7. Então fala de outra coisa sobre comer a árvore da vida também, Val. Mas é para pegar só a explicação aqui sobre o que significa aquele que vencer. Eles pedem para voltar lá para não ter que escrever de novo. Aquele que vencer
se refere ao cristão fiel e obediente. Tá bom? Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder recompensas espirituais. Não significa necessariamente perder a salvação. Então é isso aqui. A Bíblia está falando, é até bom ter completado isso aqui para a gente lembrar disso novamente, né, Daniel? Bom dia. Porque sempre, antes de falar sobre o galardão, aqui do verso 21, se você for olhar aqui no verso 12 também, sempre fala isso, aquele que vencer. Então, isso indica que não é aquele que for salvo, mas é aquele que reinar, aquele que vencer. Muito boa essa explicação, né? A gente já meditou sobre isso, mas lembrando, né? Aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes. Então a Bíblia fala, e a gente vai ver muito isso aqui em Apocalipse, sobre o galardão. Então se refere ao cristão fiel e obediente. Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder recompensas espirituais ou galardão. Não significa necessariamente perder a salvação. São coisas diferentes. É difícil de entrar isso na cabeça de quem pensa religiosamente. Porque, lembra que eu tenho comentado muito assim, que muitas pessoas vivem em função, em busca da salvação? E eu espero que nós todos que estamos aqui em unidade já há tanto tempo, há tantas centenas de dias, que a salvação já não seja mais o nosso investimento de tempo. A gente precisa ter a certeza da nossa salvação por meio da graça. E os nossos atos serem todos em gratidão por essa salvação, que não é comprada. Como essa igreja de Laodiceia foi confrontada, que achava que tudo eles tinham. Não precisavam de cuidar da sua vida espiritual com zelo, com propósito, porque suas águas eram mornas, ia causar náusea, né? E Cristo fala muito abertamente aqui, ó, no verso 16, então como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já pensou os seus atos ou a sua presença causar náusea? É deprimente isso, né? Eu vejo isso assim nitidamente. Eu tenho observado as atitudes de uma pessoa que é palco aí de alguns acontecimentos. E ela, assim, é uma pessoa que veio do nada e cresceu financeiramente, como empresário, mas é tão nítido a carência emocional que a pessoa tem, que ela pensa que o dinheiro dela compra as coisas. Eu não sei se você conhece alguém assim, que às vezes quer ser aceito numa roda de amigos, pagando tudo para todo mundo. E talvez a pessoa é insuportável, sabe? Não que a essência dela seja insuportável, mas ela é insuportável pensar que o dinheiro compra as coisas. E o contrário também é tão real. Eu conheço pessoas que não têm um tostão furado, mas a pessoa é requisitada, a pessoa é convidada, todo mundo paga para essa pessoa se fazer presente na mesa. Vocês conhecem pessoas assim também? Alice falando aqui, ó. Uma vez ouvi uma pregação sobre essa carta e o pastor disse que no estudo que ele fez,
A náusea causada em Jesus é pela soberba e orgulho da igreja de Laodiceia. Achei tão interessante, porque sempre que lia, achava que era literalmente a água morna. Exatamente, a água morna foi comparado a este estado de espírito da pessoa, que faltava humildade, gente, porque para gerar o arrependimento, que é a chamada praticamente, se eu não me engano, em todas as cartas, tem essa chamada para o arrependimento. Gente, arrependimento é sinal de humildade, é sinal de reconhecimento, né? Pecado tem nome. Não adianta a gente orar, falo muito isso aqui. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Tá, quais? Quais? Então essa soberba, e Cristo fala disso tão claro, até de forma humilhante, no sentido aqui, vamos repetir aqui o 17 e o 18. Porque tu dizes, olha a arrogância, né? Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Quantas pessoas vêm com essa proposta, né? Arrotando essa arrogância, né? Porque nossa, quem que você está pensando que você é? Você não tem nada e você está sentando nessa mesa aí. Os ricos, gente, morrem quando o dinheiro deles não paga o network. Você já parou para pensar nisso? Alice continua aqui, mas eles tinham mesmo água morna porque construíram sozinhos os canais que levavam a água, sem pedir a ajuda de quem conhecia. Tinha dinheiro para a estrutura, mas não tinha conhecimento. É a diferença da inteligência e da sabedoria, né, Alice? Então, por ser construído de forma equivocada, posição errada, sei lá, a água fria chegava morna e a água quente também chegava morna. Isso mesmo. O Ilmar deu uma palhinha sobre isso. A Mara aqui falando, ó. Ontem falei isso na clínica de recuperação feminina. Pecado tem nome, exatamente. Se confessados os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Tem nome porque a gente tem que trazer a memória, a gente tem que trazer a consciência. Já falei, vou repetir. É a mesma coisa eu chegar perto de algum de vocês e falar assim, fulano, você me perdoa? Na cara, você vai devolver a pergunta. Te perdoar do quê? Eu já passei por situações assim. Ô fulano, eu vim aqui te pedir perdão. Aí eu falei, perdão do quê? O que é? Confessar. Não, você me perdoa porque aquele dia eu falei isso e eu acho que eu te magoei. Não sei se você se magoou. Se você tivesse magoado, não era minha intenção, então você me perdoa. Então isso é confessar. Isso é dar nome. E a gente vê Cristo sendo muito claro nessas cartas. O feedback, né? Ele elogia, mas ele confronta e depois ele finaliza com um galardão, com essa promessa de quem for fiel. Eles tinham dinheiro, mas eles eram desgraçados. O que é desgraçado? Que não tem a graça. Miseráveis, pobre, cego e nu. Então, para cada miséria dessa aqui, para cada pobreza dessa aqui, para cada cegueira, para cada nudez, Deus vem com o bálsamo e a resposta. Olha só. Aconselho-te, qual é o conselho que Deus dá? Aconselho-te comprar de mim. Aí eu te pergunto, né? Aí isso vem tantos questionamentos, nos faz refletir tanta coisa. Aconselho-te comprar de mim. Quantas pessoas falam assim? Aí você fica tipo igual besta, ofertando,
dizimando. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Mas olha aqui, Deus aparece como vendedor. Deus não, Jesus, né? Aconselho-te comprar de mim. Quantas pessoas falam que odeiam vendas, né? Gente, a gente está vendendo o tempo inteiro. A gente vende o evangelho. A gente vende, não vender literalmente assim, vou comprar o lugar do céu. Não. Vender no sentido assim, com a nossa vida, com o arrependimento, com a nossa conversão, né? Mudar de rota. Aconselho-te comprar de mim. Você imagina Cristo como vendedor? Se a gente está comprando dele, é porque ele vende. Mas o que ele está vendendo? Ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Então, não é o dinheiro que a gente vai adquirir em espécie que vai nos fazer rico. O que nos faz rico é o ouro refinado no fogo, que a gente compra não com dinheiro do Pai. Do Pai, não, de Cristo, do nosso Salvador. Para que tu sejas rico. Vestes brancas. Você acha que esse povo andava mal arrumado? Esse povo rico e soberbo aqui? Devia ser uma luxúria. A gente pode até pesquisar aí se há algum registro. Se alguém achar aí, depois compartilha lá no grupo. Como que o povo de Laodiceia se vestia? Devia ser um luxo, gente. Um desfile de moda. Mas aí Cristo vem e fala, olha, eu aconselho que você compre de mim vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. O que você acha que Deus está falando da vergonha da tua nudez? Bunda de fora, gente. Bunda de fora. Que a vergonha da tua nudez não apareça. Que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. Então, no verso 17 falou que eles eram pobre, para a pobreza, o que a gente compra em Cristo? Com o dinheiro que... Qual que é a moeda? A moeda para comprar essas coisas do reino? Arrependimento. Arrependimento. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende. A moeda de troca do reino é o arrependimento. Esse é o nosso filtro de hoje, tá? A moeda de troca no reino, pode colocar no reino de Deus, né? Para leigo entender. A moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Vamos completar aqui com ela. Compramos de Cristo. O que a gente compra? 2 pontos, né? Ouro refinado no fogo. Refinado no fogo. Vestes brancas. Gente, tem coisa melhor do que vestir uma roupinha branca? Passadinha, cheirosinha. Deitar num lençol branquinho, né? E colírio. Vestes brancas e colírio. Tem melhor que você tá com os olhos embaçados e você pega um colírio. Gente, aquilo é
Parece que é até um refresco, né? Então, olha só, a moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Com o arrependimento, quando a gente é reinante, gente, a gente tem visto, né, e vivido e testemunhado aqui uns com os outros, cada coisa que a gente tem vivido, que a gente pensa assim, por que eu estou nessa mesa? Por que eu estou nesse lugar? Eu acho que eu não sou merecedor. Mas aí a gente vê que são os olhos, o colírio que Deus tem pingado nos olhos das pessoas para que a gente seja visto. A Bíblia fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E meditando nisso aqui agora, sabe? Eu sempre pensei nesse versículo pensando no reino, na eternidade. Será que isso também não está relacionado a quem reina aqui nessa terra? Quantas vezes eu, assim, frequentemente tenho vivido e ouvido e, assim, coisas que eu jamais sonhei. Coisas que eu jamais sonhei. Alguns sonhos a gente realiza e se alegra em Cristo, né? Ontem, por exemplo, a Alice estava contando como que ela já tinha se derramado em lágrimas diante do mar, sonhando um dia levar sua família para conhecer o mar. A Alice que mora lá em Rondônia. E ela realizou isso esse ano, né? Através do seu trabalho, ela teve essa conquista de levar a mãe, o irmão, a filha para conhecer o mar. A gente presenciou isso em fotos, né? Fomos testemunhas. Isso é a realização de um sonho, né? O sonho você planeja. Mas quantas coisas a gente vive que a gente nem sonha? Eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, o convite que eu recebi de fazer parte da Academia Lagiense de Letras e Cultura. Gente, não acho merecedora. Nunca imaginei, nunca cogitei, nunca. E aí, isso é que o arrependimento traz. Então, que a gente tenha cada dia mais consciência disso. Você quer comprar aquilo que o seu dinheiro de espécie não consegue comprar? Você quer estar em lugares, você quer ver e ser visto por situações inimagináveis? Arrependa. Tenha pressa em arrepender. Não vamos acumular pecado, não, gente. Amém, Mara. Bom dia, Glauce. Bom dia, Nilza. Então, olha só. E além disso tudo, né? Disso que o dinheiro não pode comprar, mas que a gente pode comprar de Cristo, aconselho-te que comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas para que te vistas, e que a tua vergonha da tua nudez não apareça, e que unge os teus olhos com colírio para que possas ver. 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Então, qual é o zelo que a gente tem que ter para ter essa constância de moeda de troca para comprar de Cristo ouro, vestes e colírio? O arrependimento. Além disso, né, quem vencer, a gente ainda vai ter esse galardão, que aí é eterno esse galardão aqui. Permitir que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Então, o vencer em Cristo não é apenas ser salvo. Ser salvo é o primeiro passo. Deus tem muito mais para nós. Amém? Vamos ficar por aqui, né? Que já deu o horário. E eu acesso essa verdade e essa consciência
de que a moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Com ela compramos de Cristo ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Amém? Profetizo que você seja rico e rica de arrependimento. Rica de arrependimento. Porque essa é a moeda de troca do Rei de Deus. Seja rica, Helena Barbosa, Alice Stocco, Valdiacomin, Rosemary Gambatti, Mônica Receputi, Mara Jocasta, Brasilina Grisante. Hoje temos 2 candidatas a vereadora aqui, ó, Brasilina e Mara Jocasta. Deus abençoe vocês aí nessa reta final. Tônia Fonseca, Beth Dumont, Glauci Costa, Celso Rodrigues, Cláudia do Empório B, Eliane Nunes, Glaucia Merique, Cirlei Prata e Nilda Schneider. Amém? Desejo essa prosperidade para mim e para vocês de todo o meu coração. Não se esqueçam, né? Poder é disponibilidade. Esteja disponível para ser rico de arrependimento. Amém. Queridos, concluímos aqui o capítulo 3 com a última carta aí, né? A 7ª igreja de Laodiceia. Amanhã, se eu não morrer, Jesus não voltar, começamos o capítulo 4, que vão ter outra meditação. Vamos ver se a gente consegue ler o capítulo todo ou não. Estamos aqui por conta, né? Vai falar sobre o arrebatamento de João, no capítulo 4. João arrebatado. Vamos nos arrebatar com ele nessa jornada aqui de leitura coletiva. Chame outras pessoas, se faz sentido para você, durante a live, compartilhe, mande aviãozinho. Quem sabe a gente vai falar uma frase que a pessoa vai passar aqui e vai ouvir, vai ser edificada, tá bom? Beijo no coração, façam todos uma excelente quarta-feira. Estamos só no meio da semana, tá, gente? Força aí na peruca e arrependam-te. Tchau, tchau. Arrependam-se. Um beijo.